Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série onde a gente vai falar um pouquinho sobre a história do xadrez piauiense, né? Então a gente vai começar falando sobre a história do xadrez piauiense, falando da galeria dos nossos campeões piauienses, certo? Então, quando a gente acessa o site da Federação Piauiense de Xadrez, você vai encontrar lá em galeria os campeões piauienses de xadrez clássico, certo? Aqui faço alguns destaques, né, na nossa galeria. Uma galeria que vem de 1994 até agora, em 2021, né? Não está atualizado, mas 2021 nós tivemos como campeão piauiense o Gidelson, certo? No caso, ele é tricampeão piauiense. E 2020 a gente não teve campeonato piauiense por conta da pandemia, certo? Faço mais um destaque aqui ao primeiro campeão piauiense, né? Que é o Ayrton Bastos. Desde já, eu já adianto que recentemente eu tive acesso a algumas partidas, né? Ou melhor, a todas as partidas desse primeiro campeonato piauiense, e o intuito desse nosso vídeos que a gente vai fazer agora seria em cada vídeo a gente publicar ao menos uma partida desse campeonato piauiense, certo? Do primeiro campeonato piauiense. Então, como destaque, né? Eu vou dar inicialmente para o Ayrton, né, que é o nosso primeiro campeão piauiense. É um jogador que está muito ativo até hoje, jogando com a gente. É um jogador que eu tenho muita admiração. E ele foi campeão piauiense 8 vezes. Né? Então, ainda hoje ele está muito ativo e foi 8 vezes campeão piauiense. Né? É um dos nossos dinossauros aí. O segundo destaque que eu dou nessa nossa galeria de 1994 até 2021 é o Agostinho, né? O Agostinho também é um dos nossos dinossauros, grande jogador do Piauí, nosso maior campeão piauiense. O Agostinho foi campeão 11 vezes, né? Então, 11 vezes de 1994 até hoje, né? O último piauiense que ele disputou, agora não lembro, não vou citar porque eu também não lembro, né? Mas enfim, são muitos campeonatos que o Agostinho venceu, né? Por muitos anos ficavam revezando, né? Agostinho em primeiro, o Ayrton em segundo. Tá? Então, são dois jogadores que a gente dá muito destaque. Um terceiro destaque que eu dou nessa galeria é para o Caio. O Caio, que também faz parte do nosso canal, né? Aqui da Federação. Ele foi o campeão piauiense, se eu não me engano. Eu vou até deixar aberto aí o chat para quem quiser comentar alguma situação, porque provavelmente os dinossauros que assistir tiver mais informação, pode colocar pra gente, deixar no nosso chat. Provavelmente, pelo que eu lembro, o Caio foi o nosso campeão piauiense mais novo, né? Então, o Caio até que me corrija aí se eu estiver errado, mas acho que o Caio foi campeão piauiense com 17 anos de idade. Então, são os 3 destaques que eu coloco aqui dentro dessa galeria dos campeões piauienses, né? Agora a gente vai partir para... Vou mudar de cena aqui. Nós vamos partir para o nosso boletim, certo? O boletim desse primeiro campeonato piauiense, né? Então, esses dias eu tive acesso a esse documento, né? Um boletim muito interessante, onde ele coloca assim o histórico desse primeiro campeonato piauiense com várias partidas de jogadores como Ayrton, Agostinho, o Severino, Pedro Vieira, José Gomes, enfim, né? O Arthur Laurentino, o Vitorino. Então, umas partidas muito bacanas. E aí eu resolvi criar esse quadro aqui no nosso canal para que a gente analise e a gente veja essas partidas e conheça a história do nosso xadrez piauiense. Então, falando aqui desse boletim, né? O que acontece? No nosso primeiro campeonato de xadrez, piauiense de xadrez, esse campeonato aconteceu em 1994 e ele aconteceu em 3 etapas, né? Uma etapa seletiva, né, que seria a primeira etapa. Nessa etapa seletiva, participaram 16 pessoas, né? E dessa etapa seletiva, 7 se classificaram para se juntar a 9 pré-classificados que já estavam na semifinal.
Então, na primeira etapa, que era a seletiva, 7 se classificaram, se juntaram com mais 9, que já estavam pré-classificados, e esses 16 pessoas jogaram uma semifinal, né? Dessa semifinal, saíram 8 jogadores que jogaram a final, né? Num sistema de todos contra todos, né? Então, esses foram os jogadores que participaram da fase semifinal, certo? No grupo 1, nós tínhamos o Arthur Laurentino, né? Um jogador das antigas, que eu cheguei a conhecer, né? O Pedro Vieira, também, que é um jogador das antigas, né? Um dinossauro que eu cheguei a conhecer. O Severo, que até hoje continua com a gente, muito ativo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. O Ayrton Bastos, que hoje está muito ativo, né? E eu também tenho uma admiração muito grande. O Joaquim Xavier, eu não o conheci pessoalmente, mas eu já ouvi falar muito, né? Foi o nosso jogador que teve um empate com o Karpov, né? O Luiz Carlos, que é o nosso presidente. O Marconi e o Edson Dias eu não conheci. Mas esses são os jogadores do primeiro grupo, tá? Do grupo 2, nós temos o Agostinho Sobrinho, que foi o nosso campeão piauiense aí com 11 vezes. O Vitorino, né, que eu conheci recentemente, né, o nosso dinossauro também. Urbano, né? Urbano, eu acho que eu sou neto enxadrístico do Urbano, né? Porque quem me ensinou xadrez aprendeu através do Urbano. O José Gomes, né, que até hoje muito atuante no xadrez piauiense, uma pessoa que eu tenho muita admiração. O José João, não conheço. José Gomes Filho, é o filho do Zé Gomes, né? Excelente xadrista até hoje. Não está muito ativo, mas eu sempre acompanhei, né? Cleiton e Alcinésio, que eu também não cheguei a conhecer. Então, esses são os nossos jogadores da primeira semifinal do Campeonato Piauiense. Passando na semifinal, esses foram os nossos 8 classificados que foram para a final do Campeonato Piauiense, né? Já adianto, todo mundo já viu que o Ayrton foi campeão. O Ayrton foi campeão e o Agostinho foi segundo, né? Então a gente observa aqui alguns nomes bem conhecidos na final do Piauiense, nosso primeiro Piauiense de xadrez, né? O Ayrton foi campeão, o Agostinho foi segundo, né? O Urbano, terceiro, José Gomes, o quarto, Pedro Vieira, o quinto, o Arthur Laurentino, o sexto, o Severo em sétimo e o Vitorino em oitavo lugar, tá? Aqui, a nossa próxima etapa desse vídeo, eu vou fazer uma análise, nós vamos falar sobre uma primeira partida desse contexto, né? Então, assim, nos vídeos seguintes, a gente vai começar a trabalhar o campeonato, a final do campeonato piauiense. E nesse nosso vídeo, a gente vai fazer a análise de uma partida muito interessante da semifinal, certo? Que vai ser a partida entre o Ayrton e o Pedro Vieira, né? Que é conhecido como Pedim. Então, naquele momento, né? Segundo o boletim, o Pedim era um jogador meio desconhecido. E nessa semifinal conseguiu vencer o Ayrton, né? O Ayrton, que perdeu a primeira partida para o Arthur Laurentino e acabou perdendo a segunda partida para o Pedro Vieira, né? Que era um jogador desconhecido. Mas mesmo assim, ele se classificou para a fase final e venceu a fase final, tá? Então, na segunda etapa do nosso vídeo, nós vamos fazer a análise dessa partida. É isso e até lá. Até daqui a pouco. Então, gente, fazendo nosso resgate histórico, nós temos aqui uma partida de 2 grandes jogadores piauienses, né? Jogadores aí da velha guarda, considerado dinossauro aí do xadrez piauiense. O Ayrton Bastos, né? Várias vezes campeão piauiense. E o Pedro Vieira, né? Também conhecido como Pedim, um forte jogador aqui do nosso estado. Então vamos lá para a partida. Em 1994, né? O Ayrton sempre jogando a sua inglesa, o C4. O Pedim jogando cavalo F6, né? O Pedim foi um jogador de Índia do Rei, né? O Ayrton jogando a variante com cavalo C3 e puxando para uma linha de B3, né? Uma linha que eu não sei se é muito popular hoje,
Eu não sei se naquela época já o Ayrton estava saindo um pouquinho da teoria, não é? O Pedinho aqui trouxe para as linhas clássicas da Índia do Rei, né? Fianquetou o bispo, jogou E6, seguido de E5, enquanto as brancas, né, fez uma inglesa aqui meio que com um duplo fianqueto, né? Ainda hoje o Ayrton gosta de jogar esse tipo de estrutura, né? Em muitas partidas, se você entrar, o Ayrton vai entrar hoje nessa mesma estrutura, né? Um bispo G2, com um fianqueto também do lado da dama, né? Enfim, então até aqui, tudo normal, né? Eu fui fazer uma busca na base, nós temos partidas teóricas aqui nessa posição, e até aqui sem nenhum problema. O Ayrton desenvolvendo seu bispo, né, por fianqueto, e rocando. Então, até aqui, uma posição tranquila, onde as pretas fizeram o plano padrão da Índia do Rei, e as brancas, dentro da inglesa aqui, se desenvolveram fazendo duplo fianqueto. Aqui nesse momento, o Ayrton fez um lance que requer um pouco de atenção, né? Então, o que acontece? Ele joga um D4. E esse D4, aparentemente, pode perder um peão, né? Que foi a linha que o Ayrton entrou. Então, o que aconteceu nesse momento? O Pedro Vieira tomou o peão, o Ayrton tomou de cavalo, Pedro Vieira tomou de cavalo e o Ayrton tomou de dama, né? Só que aqui nós temos um golpinho, né? O cavalo sai deixando a dama ameaçada e no final de tudo, o que vai acontecer? Cavalo E4, a dama vai ter que sair, né, para continuar defendendo essa peça que estava caindo. Vão haver várias trocas e as brancas vão perder um peão, certo? Porém, eu fui fazer uma pesquisa na base, né? Porque existem algumas partidas com esse lance D4. E dá pra gente notar aqui que tem um lance interessante para as brancas. Então as brancas podem jogar cavalo B5. Com o cavalo B5, ele consegue recuperar o peão, né? E até com um certo desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos supor que as brancas joguem aí, sei lá, vai desenvolver o bispo aí. Eu vou dar um bispo D7 aqui. Melhor, as pretas, né? Então as brancas podem retomar, né? Retomar e, sei lá, pode haver trocas aqui e as brancas estão bem, né? Não tem nenhum problema nessa posição. Porém, o Ayrton, né, foi para essa linha, que é a linha onde ele acabou perdendo um peão. Não sei se foi uma linha onde ele já queria entrar ou se ele realmente foi um blunder, né? Ele acabou cegando esse peão, tá? O certo é que as pretas jogaram cavalo E4, as brancas jogaram dama D3, cavalo toma, bispo toma, dama toma, e aqui nós temos um torre E2. Ou seja, as pretas já conseguem material, né? Então, nesse momento, as pretas têm leve vantagem. Aqui, as brancas jogaram C5, né? Talvez buscando, nesse momento, já uma atividade. Porém, as brancas, as pretas, elas estão com dificuldade de desenvolver ela da dama, né? Então as brancas estão com um peão a menos, mas talvez ele possa jogar por compensação, né? Então, assim, uma ideia interessante, né? Talvez fosse jogar a torre A1, porque as pretas, as brancas no caso, eliminam já a melhor peça das pretas e já jogam pela iniciativa, né? Então aqui as pretas não têm o que fazer, tem que tomar. Então se a gente analisar essa situação, né, esse momento, as pretas possuem um peão a mais. Porém, as brancas elas têm uma diagonal muito forte, né? O bispo aqui tá pressionando em B7, a torre tá na melhor coluna. Então as pretas, mesmo estando com um peão a mais, mas as brancas aí podem tentar ter compensação por esse material, né? Por esse material a mais que as pretas conseguiram. Então, assim, o plano das pretas aqui é muito claro. As pretas têm que tentar, nesse momento aqui, tirar suas peças. Então, se as pretas conseguirem tirar suas peças de forma tranquila, acredito que ela vai estar muito bem, né? Então, nesse momento, teriam, por exemplo, as ideias das pretas de jogar um C6 ou um torre B8. Porque o que as pretas querem? Querem tirar o bispo, né?
Só que se nesse momento, por exemplo, ele joga um torre C6, as brancas podem já tentar pressionar esse peão, né? Porque as brancas estão com material a menos, então ela tem que jogar por compensação. Então tem que tentar fazer valer de alguma forma, né? Então uma ideia seria torre D8, né? Para tentar bater nesse peão, sei lá, se o bispo tentar sair. Aí eu jogaria um dama B4, pressionando tanto o D6 quanto o B7, e aí tentaria jogar por iniciativa, né? Uma outra ideia seria tentar um ataque rápido na ala do rei, né? Seria uma outra ideia, aproveitar o desenvolvimento, né? Mas aí as brancas acabaram jogando o C5, né? As pretas tomaram, né? Jogaram C6, que é aquela ideia para tentar desenvolver, né? A torre continua forte na sétima, a torre das negras, certo? Nesse momento as pretas estão conseguindo seu plano, conseguindo tirar as peças, né? Brancas desenvolvem, né? As brancas estão muito bem desenvolvidas, estão com material a menos, então tem que tentar de alguma forma compensar, né? Aqui as pretas, apesar de não ser o primeiro lance da máquina, né? Mas eu acho que é um lance humanamente muito interessante, né? Porque ele está tentando aliviar através de trocas, né? O Ayrton toma, o Pedro Vieira toma, e aí as brancas dão um cheque colocando a torre branca na oitava coluna, né? Então, desse momento, as brancas têm um plano muito claro, né? Essa torre aqui tá cravada, tem seu peão a menos, porém as pretas também têm o seu plano muito claro, que é tentar desenvolver, tirar o bispo, né? Tem que tentar tirar o bispo, só que nesse momento tá cravado. Então as brancas aqui estão com ideias aqui de bispo H3, né? Então se for possível, tem que jogar esse bispo H3, porque aquela torre lá tá cravada, né? Então as pretas estão com material a mais, mas as brancas têm uma certa iniciativa, tem uma certa compensação, né? Aqui, as brancas jogam torre A1, porém isso aqui é um blunder, né? Aqui tem um tático, então quem quiser pode parar o vídeo aí nesse momento e tentar ver o tático, né? O jogador das pretas e das brancas tem que observar que aqui existem temas na oitava fila, né? Então essa oitava fila ela tem que ficar controlada, certo? Porque imagina que as pretas dão um cheque, a única forma é salvando, bloqueando através do bispo, e aí nós temos um bispo H3 aqui, que vai ser seguido de mate, né? Então esse tema tem que ficar sempre tomando de conta, né? Então nesse momento, o que aconteceu? As pretas, as que preocupado com o bispo cravado, retornaram a torre, né? Com a ideia de jogar C7 para tentar tirar a torre, né? Sei lá, de alguma forma, para depois tentar tirar o bispo. Então esse foi o plano das negras. Só que eles deixaram passar o tático. Torre para 7, né? Aqui as brancas não podem capturar, porque se capturam, tem cheque em E1, bispo F1, e aqui tem bispo H3, que vai ser seguido de mate, né? Então o Pedro Vieira deixou passar esse lance, né? Esse tático aí, né? Voltou, né? Acho que ele estava muito preocupado com essa cravada aqui e deixou passar o tático. O Ayrton jogou A4. Ó, sempre aquela ideia, né? De torre E7, torre C7. E aqui o Ayrton acabou jogando esse lance, né? Que talvez tenha sido uma perda de tempo, né? Então, por exemplo, se as brancas jogam bispo H3 nesse momento, né? Qual a ideia do bispo H3? Essa torre não pode sair daqui. Essa torre ela tá cravada, ela tá sem casa, né? Então uma ideia interessante seria torre E1, torre E8, né? Então seria um plano interessante, torre E1, torre E8. E é muito difícil refutar essa ideia, né? De torre E1, torre E8. Qual seria o lance que refuta essa ideia? O lance que refuta essa ideia, que mantém a vantagem ainda para as pretas, é o B5. Né?
O B5 não é um lance fácil, é um lance difícil, né? É muito fácil você dizer, depois de ter estudado em casa a partida e ter analisado, né? Mas teria um B5. Então, qual é a ideia do B5? A ideia do B5 é, vamos supor que as brancas continuam com o plano, né? Que é o plano de torre E1, torre E8. As pretas podem capturar. E vamos supor que as brancas continuam, né? Torre E8. Aqui elas vão perder. Por quê? As pretas vão capturar. E se cair material aqui, né? Por exemplo, se tomam aqui, as pretas têm cheque, seguido de B2, né? Então seria uma forma de salvar, né? Esse bispo H3 é um lance que é muito forte, tá? Então esse bispo H3 é um lance muito forte. É um lance meio chato, né? Mas o Ayrton jogou B4, né? Jogou B4 e aí as pretas conseguiram tirar o bispo, né? Tirou o bispo, pronto. Nesse momento, eu acredito que humanamente falando, as pretas estão muito bem, né? Porque elas conseguiram se desenvolver. A gente ainda tem um probleminha que é a torre aqui, né? Mas eu acho que esse problema do bispo estar cravado seria mais chato, né? Então, continuando a partida. Torre D6. Aqui as pretas querendo simplificar sempre, né? Para ir para um finalzinho. Jogou torre D7, não tem o que fazer, tem que trocar as peças. Bispo D3. Bispo E6. Agora vai ter uma luta por centralização de reis, né? Os dois reis estão centralizados agora. E as pretas podem começar a jogar, né? Então, a partir desse ponto, eu acredito que o jogo preto tá tranquilo, né? Não tá um jogo difícil, tá um jogo fácil, né? Trocaram. E aí o plano preto é muito claro. Ele vai fazer valer o seu peão na ala da dama, né? As brancas vão tentar fazer um peão passado na ala do rei, né? Mas tá muito complicado, porque as brancas, ou melhor, as pretas têm um peão passado na ala da dama. Cheque, F5, peão toma, bispo toma, ameaçando o peão, né? As pretas vão pro seu plano, né? De tentar passar o peão. E é um plano muito difícil de conseguir parar. Capturam, né? Tentando simplificar a posição o mais rápido possível. E aqui as pretas passam o peão. As brancas vão ter que capturar o peão, entregando o bispo, né? Aqui, muito fácil. Nós vamos ter só a ideia de A5, A4, A3 e o peão vai passar. Não tem o que fazer, né? As brancas precisam de muitos tempos ainda para poder fazer um peão passado. Então, A5, A4, A3, A2. E aqui não tem o que fazer, né? Nesse momento, o Ayrton abandona, né? Então, uma partida muito interessante. A partir daqui a gente pode resgatar um pouco da nossa história e ver como é que os nossos dinossauros, nossos primeiros campeões, nossos primeiros jogadores de xadrez aqui do Piauí jogavam. Então é isso, gente. Valeu, até mais e até a próxima.